Para fazer o focinho do nosso ursinho, eu vou trabalhar com fio branco e a agulha, nós continuamos trabalhando com a agulha número 6. Vou fazer um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro. Agora, vou fazer 2 correntes e vou fazer mais 12 pontos altos. Feitos 12 pontos altos, eu vou fechar o círculo. Vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei. Não vou fechar nas correntes, e sim já no ponto alto, que eu vou puxar um pouco mais aqui, o fio aqui do círculo, para que ele fique bem fechado, ficará dessa forma. Agora, eu vou subir 2 correntes, no mesmo ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos. No próximo ponto de base, também trabalho mais 2 pontos altos. E vou fazer essa mesma sequência de 2 pontos altos em cada ponto de base e volto finalizando a carreira com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto. Agora, eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei. Lembrando que não estou fechando nas correntes, e sim sempre no primeiro ponto alto, ok? Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou no primeiro ponto de base e trabalho 2 pontos altos. No próximo ponto de base, trabalho apenas um ponto alto. No próximo, faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto alto. E no próximo, faço 2 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Vou completar aqui a nossa terceira carreira e volto trabalhando junto com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto e finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei. Então, temos aqui 3 carreiras prontas. Agora, vou fazer 2 correntes. No primeiro ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto.
No próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo, volto a fazer novamente 2 pontos altos. Agora, trabalho 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu vou fazer o aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei. Vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizando a carreira, ficará dessa forma. Nós temos aqui 4 carreiras prontas. Agora, nós vamos fazer a 5ª carreira. Faço 2 correntes no primeiro ponto de base. Eu trabalho 2 pontos altos. Agora, vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Passo para o próximo ponto de base e faço novamente um aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Agora, volto a trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Com a carreira já finalizada, eu vou cortar o fio. Ficamos aqui com 5 carreiras. Vou retirar a ponta do fio aqui da laçada. Viro aqui por trás. Vou introduzir a minha agulha aqui de baixo para cima, no ponto que eu tenho lateral, a sobra do fio, e puxo ele aqui para dentro. Assim, quando você olhar aqui de fora, vai ficar bem perfeito, ok? Vou trazer para um ponto de base aqui mais embaixo. Passo a ponta novamente aqui por um ponto lateral e vou dar um nó. Vou passar agora a ponta por mais uns pontos que eu tenho aqui na base. Aqui logo abaixo. Passo novamente a agulha aqui por um ponto de base. Passo a ponta por dentro aqui para fazer outro nozinho. Vou caminhar mais um pedacinho aqui por dentro. E agora eu vou cortar o excesso. Então, fica dessa forma. Aqui embaixo, na sobra do fio, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar minha agulha em um ponto aqui de base, lateral à sobra do fio. Vou tentar fazer isso aqui com a agulha um pouco mais fina.
Passo a sobra aqui por baixo e faço um nozinho. Agora, eu vou caminhar por uns pontos de base com fio, então eu passo a agulha aqui por vários fios aqui de base. E agora, conduzo o fio aqui por dentro. Feito isso, agora é só você cortar o excesso. Lembrando que antes de cortar o excesso, eu fiz um nó aqui antes, ok? Então, virando na frente, ficará dessa forma. Agora, para fazer o nariz aqui do ursinho, eu vou trabalhar com fio de malha preto. Prendo o fio aqui na agulha, continuo trabalhando com a agulha número 6. Agora, eu vou fazer 7 correntes. Ficou dessa forma. Vou voltar na 4ª corrente, depois da agulha, e trabalho um ponto alto. Agora, vou fazer mais um ponto alto em cada uma das correntes que tenho aqui na base. Contando com as primeiras 3 correntes que tenho aqui na lateral, conto as 3 primeiras correntes com um ponto alto, então terei um total aqui de 5 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, viro o trabalho. No próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. No próximo, também faço um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra laçada fica na agulha. Passo para o próximo ponto de base, que são as correntes que eu tenho aqui na base. Nessa terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto, fechando novamente apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas aqui na agulha. Agora, faço mais uma e fecho todas juntas. Então, ficou dessa forma. Agora, para fazer a próxima carreira, eu faço 2 correntes, viro o trabalho. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto, faço mais um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas aqui na agulha e agora eu fecho todas juntas. Então, formei um pequeno triângulo aqui, com as minhas 3 carreiras, ok? O que eu vou fazer aqui agora é deixar uma sobra de fio de mais ou menos aí uns 50 centímetros. Vou cortar aqui o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Com essa ponta aqui, eu vou bordar um lado aqui da boca do nosso ursinho. Vou pegar aqui uma outra ponta do fio preto.
Prendo o fio aqui na agulha, vou vir aqui por trás e também vou prender esse fio aqui. Feito isso, eu deixo novamente uma sobra, aqui de mais ou menos uns 50 centímetros, e vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Então, tenho aqui duas sobras de fio. Vou bordar um lado aqui da boca com um fio e outro com outro. Agora, eu vou pegar aqui o círculo aqui do meu focinho. Vou posicionar o nariz do ursinho nessa direção aqui, onde eu tenho as correntes que eu iniciava a carreira. Então, vou prender, vou colocar o nariz aqui nessa parte aqui em cima, que assim eu já tampo essa imperfeição aqui do círculo. Então, vai ficar dessa forma. Vou apenas posicionar o nariz aqui com a agulha, que depois eu vou costurá-lo. Só para ter ele realmente posicionado aqui. Essa sobra do fio, aqui desse segundo fio que eu amarrei aqui, eu vou amarrar ele aqui nessa primeira sobra que eu tenho. Fazer 3 nós aqui. Mesmo que ele fique comprido aqui atrás, mas depois esse nariz vai ser costurado aqui, então essa sobra não vai aparecer aqui. Corto o excesso do fio. Então, terei aqui as duas pontas. Agora, eu vou pegar as minhas duas pontas e vou passar aqui para a parte de trás. Então, venho aqui no ponto que eu tenho aqui, bem aqui ao meio, e vou trazer as pontas aqui para trás. Então, vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos fazer um bordado formando aqui a boca do nosso ursinho com pontos correntinha. Para fazer o ponto correntinha, eu já tenho as pontas dos fios aqui na parte de trás. Vou deixar um fio para a direita e um para a esquerda. Então, vou virar aqui para frente. Eu vou introduzir a minha agulha na base desse ponto aqui, antes aqui do final do focinho. Então, eu tenho aqui, bem aqui por baixo, eu vou colocar a minha agulha aqui. Vou trabalhar primeiro bordando uma lateral e depois eu trabalho bordando a outra. Vou começar aqui pela esquerda. Então, eu coloco a agulha aqui de frente para trás. Venho aqui na parte de trás e vou passar o fio aqui na ponta da agulha e conduzir o fio aqui para frente. Então, eu saí com a laçada bem aqui na frente. Agora, eu vou introduzir a agulha bem aqui no meio aqui do círculo da primeira carreira. Então, saio com a ponta da agulha aqui ao meio. Aqui na parte de trás, eu vou novamente passar o fio aqui pela ponta da agulha e conduzi-lo aqui para frente. Quando eu conduzo o fio aqui para frente, eu passo ele aqui por dentro da outra laçada que eu já tenho aqui na frente, formando assim uma correntinha. Vou novamente aqui no meio do ponto que eu tenho aqui, bem aqui à minha frente. Introduzo a agulha novamente para trás
venho aqui na parte de trás, passo o fio aqui pela agulha, conduzo o fio aqui para frente e passo ele aqui por dentro da laçada, formando outra correntinha. Vou sair aqui um pouquinho na frente, no mesmo ponto. Então, eu tenho um fio que fica atravessado aqui, se você puxar o fio de base, então, você vai passar a sua agulha depois dele. Aqui na parte de trás, você torna a passar o fio pela ponta da agulha, conduz o fio aqui para frente, passa pela laçada que você já tem aqui na frente, formando a correntinha. Então, aqui eu fiz 3 correntinhas, seguindo aqui em linha reta. Agora, eu vou descer pelo ponto aqui mais à esquerda para formar uma curva aqui. É só você introduzir a agulha aqui já um pouco na lateral, passa o fio aqui por dentro e vai trabalhar da mesma forma. Em cada ponto que você tem aqui na base, você vai trabalhando 2 correntinhas em cada um deles. Passa agora já para outra carreira e faz aqui novamente as correntinhas. Agora aqui, chegando aqui já, faltando apenas 2 carreiras aqui pro final, eu vou fazer ainda as minhas correntinhas um pouco ainda mais na lateral, para formar aqui o sorriso aqui do ursinho. Então, ficou dessa forma. Vou virar aqui para você poder ver. Ok? Feito isso, eu vou puxar a ponta aqui para fora. Passo a agulha agora aqui de trás para frente e puxo agora novamente a ponta aqui para trás. Então, vai ficar dessa forma. Na parte de trás vai ser, agora é só amarrar o fio. Aqui pro outro lado, eu vou trabalhar da mesma forma. Vou pegar aqui o fio que ficou à direita. Vou começar bordando aqui por baixo do nariz, para que depois não fique nenhuma falha. Então, vou introduzir a minha agulha aqui no ponto aqui por baixo. Aqui na parte de trás, eu vou indo conduzindo o fio da mesma forma que eu fiz com o outro. Então, passo o fio aqui pela ponta da agulha e conduzo ele para frente. Vou sair com ele bem aqui ao meio, aqui bem no buraquinho que nós temos aqui ao meio da primeira carreira. Aqui na parte de trás, eu vou passar o fio na agulha. E agora vou formando as correntinhas da mesma forma. As primeiras correntinhas que eu fizer aqui vão ficar em linha reta, então aqui junto das outras correntinhas que eu havia feito, e agora aqui eu vou descer trabalhando elas já mais na lateral, para a direita. Se você tiver alguma dúvida quanto à direção que você está fazendo, é só você ir parando, vir aqui com certos pontos para ver se estão ficando aqui na mesma direção.
Se por acaso você errar algum ponto, se você acha que você bordou aqui na direção equivocada, a única coisa que você vai fazer é puxar aqui o fio, que os pontos vão se desmanchando novamente, ok? Finalizando o bordado, eu vou colocar a ponta aqui para fora, volto com ela para dentro. E ficou dessa forma. Agora eu vou arrematar os fios aqui por trás, trabalhando da mesma forma que eu fiz para arrematar os fios brancos. Com os fios já arrematados, você terá essa visão aqui na parte de trás e terá essa visão na parte da frente. Agora, aqui na parte da frente, falta aqui costurar o nariz. Então, vou retirar minha agulha aqui, que o nariz aqui já está preso aqui pelo bordado, então ele não vai mais sair do lugar. Vou costurar com agulha e linha de pipa, a minha linha está dobrada. Lembrando, para quem ainda não fez nenhum trabalho manual costurando com a linha de pipa, ela é uma linha extremamente resistente e ao mesmo tempo bem maleável para costura, ok? Eu tenho já minha linha dobrada e com um nozinho aqui na ponta. Então, vou costurar o nariz da mesma forma que eu trabalho quando estou fazendo com barbante. Então, vou passar a minha agulha aqui por um ponto de base. Volto a agulha aqui por dentro do fio para que ele se fixe no lugar. E agora vou costurar fazendo pontos alinhavos, pegando sempre aqui o ponto que eu tenho na lateral, mas por baixo. Então, você vai trabalhando aqui com os pontos que ficam aqui por baixo, só que bem na lateral. Para que a sua costura fique perfeita. Vou costurar contornando toda aqui essa parte de baixo, passo aqui para outra lateral, costuro aqui na parte de cima, sempre trabalhando da mesma forma e volto mostrando para você como ficará. Agora, nós vamos costurar essa parte aqui na base do rosto que nós já havíamos feito. Então, aqui eu tenho a base. Eu vou costurar o focinho bem nessa parte aqui, onde eu tenho as correntes. Então, aquelas correntes iniciais que nós trabalhávamos para iniciar as carreiras, mesmo que fique bem fechado aqui, mas não fica tão perfeito quanto aqui na parte dos pontos altos. Então, nessa parte aqui onde tem as correntes, é que eu vou aplicar o focinho. Então, o focinho vai ser costurado a partir aqui da segunda carreira da base. Vou subir um pouco aqui para você ver como vai ficar. Então, aqui vão ficar duas carreiras sobrando aqui, a última carreira de ponto alto e a última carreira aqui que eu fiz de acabamento de pontos baixos. Então, vai ficar assim aqui na parte de baixo. Essas aqui são peças que precisam ser costuradas em cima da mesa para que a peça não saia do lugar. Então, vai ficar dessa forma. Vou colocar uma agulha aqui, só que para que a peça não saia do lugar. E vou costurar da mesma forma que costurei aqui o nariz.
Então, sempre utilizando a linha de pipa dobrada. Já tenho a minha linha aqui com o nozinho aqui na agulha. Então, vou vir aqui na parte de cima, vou passar minha agulha aqui por um ponto de base. Volto com a agulha aqui por dentro do fio, para que ele fique bem preso aqui no ponto escolhido. E agora vou costurar pegando sempre nos pontos laterais, só que aqui por baixo, para que a costura não apareça. Vou fazer sempre os pontos alinhavos, trabalhando da mesma forma, e vou contornar aqui toda a parte do focinho. Com o focinho, então, todo já costurado, você terá essa visão aqui. Agora, nós vamos fazer os olhos do nosso ursinho. Para fazer os olhos, eu vou começar trabalhando com fio preto. Vou fazer um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Faço 2 correntes. E agora vou fazer mais 12 pontos altos. Com os 12 pontos altos aqui feitos, eu vou puxar aqui o fio do círculo, para que ele se feche. Venho aqui no primeiro ponto alto, não vou fechar nas 2 correntes, e sim no ponto alto. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar mais aqui o fio. Esse fio aqui agora já pode ser cortado. Vou retirar aqui a ponta da laçada. Agora, eu vou vir aqui na lateral, no ponto lateral, onde eu tenho aqui a ponta da laçada. Passo a minha agulha aqui na parte de trás, de baixo para cima. Vou passar a ponta aqui para trás. Então, vai ficar dessa forma. Sei que fica difícil para ver, porque o fio é preto, não vai dar para você ver direito. Mas aqui é bem simples. Você vai fazer o círculo mágico, faz os 12 pontos altos e fecha com ponto baixíssimo, ok? Vou vir aqui na parte de trás. Agora, eu tenho 2 fios aqui na parte de trás, eu vou amarrar um no outro. Faço aqui os nós. E agora, eu vou cortar o excesso do fio. Agora, nós vamos fazer a segunda parte do olho. Vou trabalhar agora com meu fio branco. Eu vou fazer 2 laçadas aqui na minha agulha. Apenas assim, 2 laçadas. Vou vir no primeiro ponto de base, introduzo a agulha aqui na base, faço mais uma laçada e conduzo o fio. Então, fiquei aqui com 3 laçadas na agulha e agora eu vou trabalhar o ponto alto. Ok? Então, não fiz correntes iniciais, já começo já com um ponto alto. No mesmo ponto de base,
eu vou trabalhar mais um ponto alto. No próximo ponto de base, eu trabalho mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. Agora, no próximo ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos duplos. Então, eu faço 2 laçadas na agulha. Introduzo o fio aqui, faço mais uma laçada, então fiquei com 4 laçadas na agulha. Então, vou fechar aqui as primeiras 2, fecho novamente as outras 2 e agora fecho as outras 2. Então, você vai fechar o seu ponto em 3 etapas. No ponto alto normal, nós fechamos em 2 etapas. No ponto alto duplo, nós fechamos em 3 etapas. Vou fazer mais um, então faço 2 laçadas na agulha, introduzo a agulha aqui, conduzo o fio, então fiz mais outra laçada, fiquei com 4 laçadas na agulha, agora faço mais uma, fecho 2 laçadas, novamente faço uma laçada, fecho 2 e faço outra laçada e fecho as outras 2. Então, são 2 pontos altos duplos. No próximo ponto de base, eu vou trabalhar 3 pontos altos duplos. No próximo ponto de base, trabalho novamente 2 pontos altos duplos. Agora, no próximo ponto de base, eu volto a trabalhar apenas 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço novamente 2 pontos altos. No próximo ponto de base, novamente 2 pontos altos. Vou completar agora a carreira, trabalhando sempre em cada ponto de base, 2 pontos altos. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Agora, eu vou cortar o fio.
Desmancho aqui a laçada, coloco a ponta dela pra fora. Vou aqui no ponto de base lateral. Passo a ponta aqui pra dentro. Vou puxar aqui o último ponto de base que eu tinha feito e o primeiro. Pra que fique assim bem fechadinho. Vou descer a laçada um pouquinho aqui pra baixo. E agora eu vou fazer aqui um nó nas duas pontas que eu tenho aqui na parte de trás. Faço 3 nós, da mesma forma que eu trabalho sempre com barbante. E agora é só cortar o excesso. Então, vai ficar dessa forma o olho aqui do nosso cinho. Aqui na parte lateral, aqui na parte preta, eu vou passar um pedacinho do fio branco. Passo aqui a agulha entre os pontos. Passo o pedaço aqui para trás. Por 2 pontos de base. Antes de amarrar, você verifica se não está ficando torcido o seu fio de malha, então vai ficar assim retinho. E agora é só amarrar aqui uma ponta na outra. Não aperte muito para você não danificar o ponto de base. Então, amarrado aqui, agora eu só vou cortar o excesso. Você vai trabalhar fazendo outro olho da mesma forma. Eu já fiz aqui os 2 olhos. Tem os 2 olhos prontos. Então, vão ficar dessa forma. Vou aplicá-los aqui, logo aqui acima do focinho do nosso cinho. Vou deixar aí mais ou menos aqui um dedo de distância, aqui entre os olhos e o focinho. E aqui ao meio, vou deixar 3 dedos aqui de distância, deve dar em torno aí de uns 8 centímetros. E agora eu vou costurar da mesma forma que costurei o focinho. Então, vou costurar os meus olhos aqui e volto te mostrando como ficará.